Está no ar a partir de agora o programa Palavras de Esperança. Um programa de paz e calma para sua alma. Porque não importa se a esperança é a última que morre, mas ela tem que ser a primeira que nasce. O programa Palavras de Esperança agradece aos parceiros Bazar e Mercearia Alves, dos amigos Nilva e Edmilson, 34 3281 3649. Casa do Fatiado, fazendo parte da mesa de sua família, 34 3281 4828. Casa Rural, Lojão Agropecuário e Veterinário, 34 3281 2114 e 99979 2986. Disque Gás Nossa Senhora Aparecida, revenda de gás, aluguel de mesas, freezers e tendas, 34 3281 6338 e 3281 2878. Inbox Bijuterias e Acessórios, lojas 1 e 2, 34 99203 2098. E Priscila Teles, nutricionista, 34 3281 2062. Olá, queridas irmãs! Olá, queridos irmãos! Bom dia para todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais ou pelas ondas da Sucesso FM. Chega mais um sábado e, como todo sábado ocorre, nós temos o programa Palavras de Esperança, um momento de paz e calma para a sua alma. E hoje nós temos duas novidades. O Quincas Veloso não poderá estar conosco. Ele foi acometido de Covid, mas está super bem, só a garganta um pouco irritada, daí a dificuldade na fala. Mas sábado que vem já estará aqui conosco. Essa é a primeira novidade. A segunda é a presença, pela primeira vez nesse quadro, do nosso querido irmão lá de Niterói, o Rafael Siqueira. Bom dia, Rafa! Bom dia, Wellington. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que nos acompanham pelas vias do rádio. Que Jesus possa estar entre nós e permanecer com as suas palavras de esperança para nos dar ânimo novo para os desafios da vida. Gente, olha, assistam o programa de hoje. Se estiver pelo rádio, chame os amigos, divulgue. Se estiver aqui nas redes sociais, compartilhem o link, porque nós teremos momentos de muita oportunidade de reflexão em torno da vida, em torno dos ensinamentos de Jesus. O Rafael é nosso irmão, tão conhecido, tão próximo, e ele é de uma serenidade, de um conhecimento que vale a pena permanecer aqui acompanhando o programa. E olha, participem, mandem as suas perguntas, os seus questionamentos. Quem estiver aí no rádio, se utilize no nosso número de WhatsApp, que é 34 99204 0889. E não se esqueçam, preparem a sua água para ser fluidificada. Seja um copo, uma garrafa, uma jarra, que ao final nós pediremos ao Rafael para fazer a prece e os nossos queridos benfeitores hão de proporcionar esse momento. Marcos de Carvalho, meu querido amigo e irmão, bom dia. Marcelo Raul, lá de Campina Grande da Paraíba. Ô, Marcelo, você é dos nossos também, acorda cedo, hein? Bom dia. A Rosemary de São José do Rio Preto. Bom e abençoado dia, meu irmão. Marcos, nós também estamos aqui nessas vibrações para que o Quincas
se recupere logo da Covid. Faz muita falta. Aliás, Quinta, se você estiver nos acompanhando aí, receba o nosso carinho, o nosso abraço, viu? Ana Rocha, bom dia, Aninha. Que bom tê-la conosco. Rafael, eu separei uma lição aqui para a leitura inicial e eu te confesso, companheiro, que quando eu comecei a lê-la, ela me transportou. Eu vou fazer a leitura e vou te falar onde eu fui lendo essa página de Emmanuel, lá do livro Levantar e Seguir. E é uma lição, a de número 2, que traz justamente o título do livro, Levantar e Seguir. Olha, Rafa, eu fiquei pensando em Jesus convidando os seus discípulos para o apostolado. Olha o que Emmanuel anota. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Marcos, capítulo 2, versículo 14. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retornam à saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamado e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho nos tempos apostólicos acordaram da sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adaptando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Aos que se desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo, desculpem, pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas às normas do culto externo do teu modo de filiação no Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Emmanuel. Rafael, que lição de Emmanuel. Nos encanta, né, meu irmão? É verdade, meu amigo, é verdade. Porque o convite de Jesus para os dias atuais, e principalmente hoje e agora, que é o nosso melhor momento, é um convite de renovação, é um convite de nós levantarmos daquilo que tem sido a tônica da nossa marcha
para nos fazermos criaturas novas, porque quem encontra Jesus, nova criatura é. E ao longo do texto de Emmanuel, ele vem trazendo alguns personagens. Enquanto você lia, eu fazia questão de ir anotando, para fazer os comentários depois. O primeiro personagem citado por Emmanuel é Levi. Levi é o apóstolo Mateus, que escreveu aí o primeiro evangelho. Vejam, quem era Levi? Um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram detestados, a palavra é essa, pelo povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu considerava que um outro judeu que cobrava impostos para Roma era alguém que não merecia a menor consideração. Então Jesus chama um cobrador de impostos, detestado pelo povo judeu, para levantar e seguir. Ele não precisava daquela peste, ele não precisava daquela exclusão. Ele precisava apenas de uma mudança de paradigmas, sair da zona em que se encontrava para seguir um verdadeiro norte. Então Jesus, vem comigo, Mateus, e ele vai. Depois ele se refere a André e a Tiago. Quem era André? Quem eram André e Tiago? André era um pescador, irmão de Simão Pedro. E Tiago, eu acredito que ele esteja se referindo a Tiago Maior, outro pescador, irmão de João. Pessoas simples, pessoas rudes, pessoas do povo. Pessoas que acordavam muito cedo, mas não é o cedo de hoje, sabe, Wellington? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder ir para o mar de Genezaré para pescar. Então Jesus chama aqueles homens rudes e ignorantes, vem e segue-me, que vocês serão pescadores de almas. Ou seja, mudança de norte, mudança de paradigmas. Não que ser pescador seja algo negativo, pelo contrário, é algo positivo. Mas Jesus sempre chamou para uma mudança espiritual, para que nós nos renovemos interiormente. Depois ele fala dos paralíticos. Quantos foram os paralíticos? Quantos foram os coxos? Quantos foram os cegos? Quantos foram aqueles vitimados pela hanseníase, os endemoniados, como eram conhecidos os obsidiados da época, que iam até Jesus e ele, vem e segue-me, levanta-te. Assim como Paulo, ele teve a oportunidade de dizer na sua carta aos Efésios, levanta, ó tu que dorme, e o Cristo resplandecerá sobre ti. Porque, na verdade, a lepra ou a hanseníase ou a própria paralisia, ela demonstra caracteres externos na forma de doença, mas que remontam um caractere interno. Os nossos vícios, as nossas fraquezas, que acabam precisando de um escoador físico para que a gente possa se depurar. Jesus, então, chamava as pessoas à renovação interior para que não sofressem mais as consequências exteriores. Depois ele fala de Lázaro. E Lázaro traz o grande símbolo da ressurreição. E essa ressurreição a gente precisa entender de uma forma figurada, metafórica, porque todos nós ressurgimos a cada dia. Eu posso ressurgir hoje um Rafael menos egoísta, menos orgulhoso, um Rafael mais fraterno, mais feliz, com mais esperança perante a vida. O grande problema é que nós, muitas vezes, ao estudarmos a passagem de Lázaro, de João, capítulo 11, a gente fica afeito tão somente ao ato exterior da ressurreição. E começamos a brigar se é uma ressurreição conforme os judeus, se é uma ressurreição conforme nós, os espíritas, entendemos. Mas o mais importante é ressurgir internamente, modificar o padrão dos nossos pensamentos e dos nossos atos para seguir Jesus. Depois ele fala de Paulo, porque se tem alguém que melhor identifica essa mensagem, levantar e seguir, é Paulo. Porque ele era Saulo, o orgulhoso. Porque Saulo em hebraico quer dizer orgulho, o orgulhoso, e se transforma em Paulo, que em latim quer dizer pequeno. E ele realmente caiu do cavalo não, do camelo, na sua estrada para Damasco, encontrando Jesus. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, não recalcitre diante os aguilhões. E ele, que queres que eu faça? Levantar e seguir. Todos nós, no caminho do mundo, somos convidados a levantar e seguir. E continua o benfeitor Emmanuel falando, para que nós efetivamente possamos levantar, nós precisaremos vencer
a noite das ilusões terrestres. Porque o mundo hoje nos fala de muitas ilusões. Nós somos convidados muitas vezes, a abrir os nossos olhos e os nossos sorrisos para aquilo que é transitório, buscando sofregamente coisas materiais, dinheiro na caderneta de poupança, carros, casas. Nós precisamos disso, mas isso não é o mais importante. Levantar e seguir, então, na proposta de Emmanuel, é fazer esse exercício tal qual a flor do girassol. Porque o girassol é uma planta bastante significativa. Ele se abre buscando o sol. E nós, à semelhança dessa flor, podemos ir buscando o sol das nossas vidas, que é Jesus. Prossegue o benfeitor Emmanuel na mesma página, dizendo: para tanto, não basta o menor esforço nos entregar às poltronas acolhedoras da nossa casa. Precisamos entender que isso é um exercício diário, isso é um comprometimento, isso é aquele poder, dever nosso de acordar todos os dias e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Onde eu posso me melhorar hoje? Onde eu posso servir mais? Porque quem está com Jesus está lá em 2 Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem encontra Jesus, nova criatura é. Adquire novo ânimo, adquire nova esperança, levanta e segue. Então, Emmanuel termina sua página falando do nosso trabalho de renovação, nos instando a perguntar diariamente: Rafael, você está me seguindo? Wellington, você está me seguindo? Vocês que estão me ouvindo hoje aí pelas vias das redes sociais estão me seguindo? Porque se nós queremos paz e esperança, se nós queremos que brotem os nossos sorrisos, essa atitude está intrinsecamente ligada a seguir Jesus. Porque se queremos paz, é Jesus. Se queremos alegria, é Jesus. O Evangelho hoje é esse banquete que nos é oportunizado diariamente como palavras de esperança. Ou como disse Simão Pedro, lá em João, capítulo 6, versículo 68. Ó mestre, só tu tens as palavras de vida eterna. Rafael, que banquete as suas palavras nos oferecem. Nós fazemos nossas as palavras da nossa querida Cândida. Gosto muito das palavras do Rafael, pois nos transmite sempre muita luz. Gratidão. Gratidão a você também, Cândida, por estar conosco, viu? Rafael, fiquei pensando aqui, eu te confesso que eu me emocionei bastante quando lia essa página pela primeira vez e fiquei como que transportado para aquela época, para aquele local, onde Jesus convidava as pessoas, como faz até hoje, para que pudessem e para que possamos segui-lo, sabe? E percebi também o convite do Cristo, mas a disposição também, é claro, de quem ouvia prontamente o convite e já estava no momento em condições de atendê-lo, o convite. E é fascinante esse momento. E também é muito significativo, Rafael, ao menos para mim, o fato de que é necessário nos levantarmos para seguir ao Cristo. E é uma forma de nos colocarmos em movimento, porque Jesus é um movimento constante de amor, de serviço, de renovação, de cura, de instrução. É movimentação, não é ociosidade, como Emmanuel também citou. Irmão, eu queria te fazer uma pergunta. Porque às vezes a gente entende assim, seguir Jesus é ir ao encontro, ou melhor dizendo, estar em paz, estar feliz, estar vivendo de forma mais assertiva. E é.
Mas, Rafael, existem lágrimas nesse percurso? Tem dor, tem sofrimento também nessa caminhada junto a Jesus? Porque às vezes a gente idealiza só como um momento sublime, promissor, mas ele é também norteado por ataques, por sacrifícios, incompreensões e muita lágrima, não é, Rafa? Com certeza. Quando a gente abre o Sermão do Monte, no qual está inserido o belo poema das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que Jesus estava fazendo uma apologia à dor? Não. Jesus estava dizendo que a dor bem vivida, a dor bem sofrida, a dor que é inerente a todos nós. Nós somos hoje encarnados no planeta Terra quase 8 bilhões de criaturas. Não tem ninguém que não sofre. E por que não tem ninguém que não sofre? Porque nós somos um planeta de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos. E o processo de crescimento, de amadurecimento, de alevantamento, como nos diz o benfeitor Emmanuel, é um processo permeado por provas, por aprendizados, por lágrimas. Então, qual é a nossa proposta? Deixar de ver nas lágrimas, nos sofrimentos, uma punição, um momento de desar, um momento de agonia, para ver um momento de aprendizado. Eu gosto muito de uma frase do Simão Pedro, tão conhecido de vocês, das nossas Minas Gerais, que ele nos diz: há quem diga que os espíritas gostem de sofrer. Ele repete muito essa frase. Nós não gostamos de sofrer. E eu vou transformar agora, eu vou fazer uma parceria com Simão Pedro. Há quem diga que os cristãos gostam de sofrer. Não é verdade. Nós não somos masoquistas. Mas nós, os cristãos, quando sofremos, sofremos com gosto. Por quê? Colocaram uma cruz nas costas de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos. Fizeram ele subir um Gólgota. E ele não tinha merecimento nenhum para aquilo. Nós temos. E ele disse lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é, no mundo tereis dificuldades. Problemas na família, problemas no ambiente social, problemas como a Covid, o desemprego, lágrimas que teimarão enrolar, mas tudo isso faz parte de um processo de aprendizado. E nós teremos sempre 2 caminhos. Reclamar, como ficar dando murro em ponta de faca, ou o bem sofrer, que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque vem a dificuldade, eu tenho a certeza. Jesus está comigo. Ele é a eterna esperança, e se veio para mim, é para eu aprender. Então, essas dificuldades que nos visitam, meu caro Wellington, e aqui eu quero mandar um beijo para o meu mestre Quincas, que eu tenho a percepção de que ele está nos ouvindo. É para a gente crescer, é para a gente amadurecer. Eu, quando levo a minha filha para tomar vacina, vocês acham que ela vai tomar a vacina assim, sorrindo, no meu colo? Ela chora, gente. Ela arma um berreiro e começa a chorar antes de tomar a vacina. Mas a gente sabe que a vacina é bom para ela. Então a gente abaixa a calça, dá aquela agulhada e ela arma um berreiro. Mas depois passa, porque a gente está vendo o futuro. Então, as dores chegam até nós para que o nosso futuro seja um futuro de mais equilíbrio, de mais serenidade. Wellington, eu vou contar uma história, bem rápida. Miguel Ângelo... Tem todo o tempo, meu irmão. Miguel Ângelo Buonarroti, o grande gênio da Renascença italiana, ele tinha o costume de olhar para blocos de pedra e dizer: eu encontro aqui anjos. E um dia, voltando para o seu ateliê em Firenze, ele se deparou com um grande bloco de mármore e ele disse: aqui está um dos mais belos anjos. E os seus discípulos que estavam atrás dele, o nosso mestre hoje deve ter exagerado no vinho. Como que um bloco de mármore é um anjo? E Miguel Ângelo, dá-me um cinzel e um martelo e esperem. As horas se passaram e Miguel Ângelo, de martelada em martelada, foi esculpindo o anjo. E
E depois perguntou: e agora vocês veem o anjo? E os discípulos: ó mestre, desculpa-nos. Nós não conseguimos entender. Pois muito bem, o anjo sempre esteve aqui. Era preciso só fazer que ele transbordasse e levantasse. O que é o processo de lágrimas? São as marteladas e as cinzeladas que a vida nos dá para libertar o anjo que existe dentro de nós. Daí nós entendemos a questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Caminhamos para a plenitude, para a perfeição relativa. Não passamos necessariamente pela fieira da dor. Passamos pela fieira da ignorância. Muitas vezes escolhemos o caminho do erro. E o erro é uma causa, a imperfeição é uma causa que gera consequências. Essas consequências, chamadas dores, chamadas aflições, são reparadoras. É o cinzel da vida, é o martelo da vida, devolvendo o brilho para aquele que insistiu no caminho do erro. Então, o bem sofrer, a lágrima, é capaz de lavar as impurezas da nossa alma, para que encontremos Jesus, que nunca esteve fora, mas sempre esteve dentro de nós. Meu irmão, as lágrimas são capazes de lavar as impurezas da alma. Foi o que você acaba de nos dizer. Eu tive a curiosidade de buscar o significado acadêmico de lágrima. Encontrei o seguinte: secreção límpida, olha só, secreção límpida, incolor e salgada, produzida pelas glândulas lacrimais. Agora que vem o fantástico, que limpa e umidifica a conjuntiva e a córnea. Limpa e umidifica. E eu abro aqui um parênteses. Um dia o meu pai estava com um problema na vista e eu levei ele ao médico e o médico lhe prescreveu um colírio e falou assim: você vai lá na farmácia, isso aqui é uma lágrima artificial. Olha só, uma lágrima artificial. Quer dizer, nós temos inúmeros benefícios da lágrima. A Rosemary disse aqui, olha que interessante, Rosemary, penso que infelizmente é na dor que nos aproximamos mais de Jesus. Deve ser porque Ele quer nos lembrar. Estou aqui, sempre estive. Rosemary, minha irmã, realmente nós temos a oportunidade de nos aproximar de Jesus a todo instante, sempre com lágrima, sem lágrima, com dor, sem dor, sabe? O que a gente precisa compreender é que tudo, os momentos mais ditosos, como os menos ditosos, eles só existem para criar em nós proximidade com Cristo. E a gente buscou esse significado para compreender que a lágrima, como o Rafael disse, fez uma comparação muito interessante do físico com o moral ou espiritual, que a lágrima tem para o corpo físico, em especial para os olhos, que é onde ela brota, uma importância fantástica. Ela torna a visão física melhor. Ela limpa a ótica. Para a alma, a lágrima provinda do sofrimento bem aproveitado, ela também nos nos oferece esse benefício. Daí, penso o Rafael ter nos trazido ou nos lembrado a assertiva de Simão Pedro. Não é que a gente gosta de sofrer, mas se tem que passar por aquilo, então vamos passar sem lamentação, sem revolta, sem martírio, entendendo que, olha, Rafael, pensa um paralítico que Jesus, olha, levanta-te e anda.
quanto mais tempo ele permaneceu paralisado, com seus membros, a sua musculatura atrofiada, maior será a dor do soerguimento, de começar os movimentos, mais lágrimas lhe causarão. Quanto mais tempo ele esteve sem caminhar, sem movimentar-se, principalmente em direção ao bem. Na nossa vida, meu irmão, quanto mais nos desviamos do caminho do Cristo, maiores serão as tormentas que atravessaremos também para nos recompor nesse único e abençoado trajeto de progresso, de avanço, de felicidade, né, Rafa? Enquanto você falava, meu amigo, alguns exemplos foram vindos na minha cabeça. O primeiro deles, se me permita, eu quero criar aqui uma espécie de metáfora sobre lágrimas, valendo-me de 3 ambientes que Jesus esteve nesses ambientes quando da sua vinda no planeta Terra. Os montes Golã, o lago de Genezaré e o Mar Morto, bem no sul de Israel. Veja, como é formado o Mar de Genezaré? Pelo degelo das colinas de Golã, que ficam bem ao norte de Israel. O que é o degelo, senão um processo de lágrimas? De você permitir-se alimpar. Então, das águas das colinas do Golã formam o Lago de Genezaré. E o que é o Lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia? Bom, representa hoje 70% da água de Israel. E na época, era o repositório de onde as pessoas tiravam água, tiravam os peixes, as mulheres lavavam suas roupas. É aquilo que nós temos de mais importante em Israel. E, por sua vez, o Lago de Genezaré também chora as suas águas para um outro rio, para um outro mar, que é o Mar Morto. Só que o Mar Morto não chora as suas águas para ninguém. Ele retém tudo para si. E aquelas águas vão tornando-se cada vez mais salgadas a ponto de tanto sal. Você não pode beber, você não pode pescar. Então, fazendo uma comparação com os dias atuais, deixem vir as lágrimas. Porque as lágrimas é esse processo da gente interiorizar, olhar cada um de nós por dentro e ressignificar os nossos destinos, os nossos passos. Quando estamos chorando, estamos fazendo aquele exercício do autoconhecimento, da autorreconsideração, muitas vezes um processo de remorso que vai nos alevantar, muitas vezes um processo de dor que vai nos trazer outro caminho, muitas vezes um processo de perdão que vai nos aproximar de outra pessoa. A gente só não pode permanecer com tudo aquilo dentro de nós à semelhança do Mar Morto, que não chorava, que não espargia suas águas, e de tanto guardar, de tanto reter, ele ficou com uma quantidade de sal tão grande que hoje ele não gera vida. Os peixes morrem, você não pode tomar água. Então, que nós sejamos vida, e se precisar chorar, que nós choremos, porque essas lágrimas são benditas aos olhos de Deus. A segunda consideração que eu quero fazer, quando você nos trouxe que Jesus é esse norte na vida de cada um de nós. Quando nos aproximamos dele, temos mais paz, mais saúde, mais esperança. Quando nos distanciamos dele, parece que a doença vai surgindo, as dificuldades, e talvez nós tenhamos sentido bem isso de perto no momento da pandemia. Porque, falando assim de uma forma bem espiritual, o que essa pandemia nos propiciou? Precisamos nos voltar a Jesus, porque a gente estava numa correria. É trabalho, é academia, é os momentos de lazer. Eu tenho sempre algo para fazer, mas nunca tenho algo em contato com Jesus. Então eu fui convidado para dentro da minha casa íntima, para pensar como está o meu contato com Jesus. Porque a pandemia foi fazendo as pessoas perderem a esperança, muitos entrando em angústia, em desespero, mas quem encontrou-se com Jesus, aproveitou esses momentos, na meditação, na leitura, nas lives do Wellington e do Quincas, a gente foi fazendo novos amigos, construindo novos propósitos, porque as dificuldades vêm para isso.
Samuel Hahnemann, o grande instituidor da homeopatia. A gente se vale da homeopatia nos dias de hoje. Pequenas doses para recompor os problemas da alma. Ele uma vez escreveu que a doença original decorre do afastamento da criatura do seu Criador. Em outras palavras, o que ele estava escrevendo? A saúde integral é consequência da criatura aproximar-se do seu Criador. Eu achei essa proposta de Hahnemann fantástica. Por quê? Quanto mais a gente se afasta de Deus, vão gerando em nós angústias, ansiedades, vazio existencial. Por quê? Para que a gente, à semelhança do filho pródigo, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha comida, nada me faltava. Mas hei de voltar à casa do meu pai e dizer: errei contra o céu e contra ti. E o pai há de nos receber, meu filho amado, vai nos dar a sandália, vai nos dar o anel e vai nos convidar para uma festa. Porque estar ao lado de Jesus é essa festa espiritual que nos proporcionará a alegria de viver. Muitas pessoas perguntam como que o Quincas, já com essa idade, tem tanta alegria de viver? Resposta: Jesus. Dedicar sua vida ao bem. Uma vez eu perguntei a Divaldo Pereira Franco, ele estava aqui em Niterói, qual o segredo, Divaldo? Porque quando eu estou do seu lado, parece que você é mais jovem do que eu. E ele disse: perseverança no bem. Problemas eu tive os mais variados. Já tive infarto, já tive problema na coluna, já tive críticas as mais acerbas, já disseram isso, já disseram aquilo. Se nós não perseverarmos, a gente não encontra Jesus nas propostas que chegam até nós. Então, meus amigos, aproximar-se de Jesus, colocar a pauta das nossas atividades de acordo com Jesus. E o benfeitor Emmanuel, logo na lição introdutória, Wellington, de Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz palavras que são belas, mas belas e belas, e eu gosto de falar 3 vezes, porque ele nos diz: por nós nos aproximarmos de Jesus somente nos templos, nos ritos, nos cultos, e nos distanciarmos dele na vida comum, dentro da família, dentro da sociedade, no ambiente de trabalho, é que nós temos nos perdido inúmeras vezes. Então, estar com Jesus não é só no meu momento de oração, no meu momento de reunião mediúnica, de estudo na casa espírita. Estar com Jesus é um propósito de vida para todos os dias. Irmão, quando você foi trazendo essas questões, eu fiquei pensando aqui. Pensa, Rafa, o que seríamos, ou o que seria de nós sem a chuva? Pensa o que seria das plantações sem a chuva? Onde nós teríamos os alimentos? E o que é a chuva, se não lágrima do céu? Eu fiquei fazendo uma comparação até que, se os olhos produzem a lágrima, o seio materno também produz o leite, que poderia até ser comparado à lágrima que os olhos produzem. É vida. É vida que nutre. É vida que convida e que promove a vida. Lágrima, que bênção que é. Rafael, nós temos lá no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, né, por intermédio do Chico. Acho que Chico e Valdo, se eu não estou enganado. No capítulo de número 27, nós temos lá aquela conhecida visão de Eurípides Barçanufo, quando ele vê Jesus chorando no mundo espiritual. No ímpeto de secar as lágrimas do Cristo, ele se aproxima: mestre, eu não vou lembrar as palavras, é claro, mas mais ou menos assim: por que o senhor chora?
certamente será por aqueles que não te conhecem, não te compreendem, não seguem os seus ensinamentos. Por conta disso, promovem a paz, o infortúnio, as guerras na terra. E em resposta, Jesus diz assim: não, meu filho, eu choro justamente por conta dos que me conhecem. Conhecem o meu evangelho, mas não o seguem. E eu queria te fazer uma pergunta, companheiro. Eu sei que você é um grande estudioso da vida de Jesus, dos seus ensinamentos. Jesus chorou? Olha, na verdade, essa pergunta já foi feita para alguns oradores espíritas, inclusive para o Divaldo. Na verdade, não consta dos 4 evangelistas uma cena onde Jesus tenha chorado, mas isso não indica que ele não o tenha feito, porque constam relatos de Jesus chorando na obra de Humberto de Campos, na obra, no caso aí, do Hilário Silva, na obra de Amélia Rodrigues. Só que o choro de Jesus não é aquele choro de lamentação nosso, aquele choro da criança fazendo birra. É o choro de quem olha os seus filhos e os ama profundamente e entende. Poderia um pouco mais, mas é o choro de quem respeita o estágio de cada um e mesmo sabendo que poderia um pouco mais, ele continua protegendo, abençoando, porque esse dia vai chegar. Então, Wellington, Jesus chorou sim. Você contou uma oportunidade em que ele chorou, eu vou contar outra. Essa está narrada no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E eu conto não só porque a Amélia escreveu, mas pelo que o Divaldo contou posteriormente. Contou numa palestra, em várias delas, e eu estive em várias delas. Quando Jesus curou várias pessoas na casa de Simão Pedro. E particularmente naquela tarde, ele curou um paralítico de Cafarnaum. Curou uma menina cega e curou um ranceniano. E ao cair da noite, Simão Pedro foi pedindo às pessoas para que saíssem, retornando para sua casinha e já não viu Jesus. E se deu conta, ele deve estar orando no lago, porque Jesus todos os dias saía, quando ao anoitecer ele orava a Deus. E Simão Pedro, aproximando-se de Jesus, mestre, você está chorando? Sim, Simão Pedro. E Simão Pedro responde, devem ser lágrimas de alegria, porque eu vi você curando pessoas hoje. Eu vi você propiciando que Natanael ben Elias, que era o nome do paralítico de Cafarnaum, pudesse andar. Eu vi você devolvendo a visão àquela menina cega. Eu vi você colocando as mãos no homem leproso e ele que já cheirava mal, voltou à sua rigidez epidérmica. São lágrimas de alegria. E Jesus somente respondeu da seguinte forma, Simão, Simão, tu hoje não me compreendes. Nem você, nem os outros 11, mas um dia irão me compreender. Não são lágrimas de alegria, são lágrimas de preocupação. Porque nesse momento eu vejo na acústica da alma que Natanael ben Elias, que chegou e não andava há 25 anos, encontra-se numa taberna. E eu ouço a sua voz estrepitosa dizendo, hoje é por minha conta. Vamos beber para comemorar. Eu não vim para isso. Eu vim para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. E essa vida que me refiro é a vida do Espírito. Eu vejo aquele leproso. Ele encontra-se na cama de uma cortesã e dizendo assim, durante muito tempo eu não pude usufruir os prazeres do sexo. Hoje eu quero me deitar contigo, amanhã com outra e depois com outra. Não foi para essa sede de prazeres que o Filho do Homem veio. Eu curo para que as pessoas vejam a grandeza do amor do Pai. Lembra-se da menina, Simão? Como se não me lembro? A menina nunca enxergou, só anda apoiando-se no braço de sua mãe. Pois muito bem, ela não disse para ninguém que hoje enxerga. E já enxergando, ela está planejando vingança contra as outras pessoas. Simão, Simão, a doença está na alma.
E se as pessoas não recuperarem a alma, elas vão enfermar de novo. E eu já não estarei convosco para poder curar corpos. O meu evangelho é o evangelho da renovação. É o evangelho de levantar e seguir novos propósitos. É o banquete do amor de Deus que eu vim trazer. E termina a narrativa dizendo: um dia vocês vão me compreender, quando o Consolador prometido chegar na terra. Referia-se Jesus ao advento do Espiritismo, quando nós entenderíamos nos dias atuais o espírito imortal, o processo da reencarnação, e de que nós estamos no mundo não para gozar, mas para ser a nossa melhor expressão e amar tanto quanto nos for possível. Rafael, aquele dia que o Quincas convidou você para estar no programa conosco, assim que nós terminamos a transmissão, o Quincas me liga. E ele, falando assim, bem feliz por você ter aceito o nosso convite. Ele para, de repente, Rafael, ué, que engraçado. Tô achando muito engraçado. Falei, o quê, Quincas? Estão me mandando aqui eleger o tema lágrimas para conversar com o Rafael. Foram as palavras exatas do Quincas. E eu pensei assim, agora pirou mesmo. E fiquei pensando, mas lágrima? O que a gente vai conversar de lágrima? Irmão, eu preciso te confessar, e vou ligar para ele em seguida também, que eu estou encantado com a possibilidade que essa temática nos trouxe. E eu percebi que quando nós te enviamos o tema, você abraçou de pronto também, imediato. Mas na minha cabeça pairava uma dúvida, lágrima. E ele não trouxe complemento, só assim, lágrimas. E eu estou encantado. Como uma lágrima rende reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus, as mais variadas possíveis. E se nos rende reflexões, Rafael, uma lágrima pode nos render um soerguimento, um despertar, uma visão límpida para enxergar os fatos ou a vida como ela verdadeiramente é. Estou encantado, viu, meu irmão? Se você está cantado, quem dirá eu? Olha aí o Maurício Mancini. Muito bom dia, Maurício Mancini. Hoje eu estou com o Simão Pedro na cabeça, porque o Simão Pedro sempre fala da música, ele fala dos poetas Almir Sater e Renato Teixeira, que provavelmente estavam medionizados quando comporam aquela canção. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Todos nós choramos. É através das lágrimas que nós chegamos ao sorriso. Então, quando você me convidou para falar sobre lágrimas, eu lembrei das lágrimas que eu propiciei à minha mãe. Foram muitas lágrimas. Um filho praticamente perdido que hoje proporciona sorrisos a ela. E espero continuar proporcionando. Eu me lembrei das lágrimas dos dias que eu estava caído no chão, mas que eu olhava para o alto e pedia, meu pai Francisco, porque eu sempre chamei Francisco de pai. Os franciscanos chamam Francisco de pai. Meu Jesus, esteja comigo. Não deixe que eu perca os caminhos de Deus. E as lágrimas rolavam. Quantas foram as vezes que minha mãe, católica, com os olhos marejados, minha Virgem Maria, olha pelo meu filho. Não deixe que ele caminhe nessas estradas de tanta tristeza, de tantos problemas. Então as lágrimas vão irrigando os canteiros do céu. Nós não temos que ter vergonha das lágrimas. Nós devemos ter a compreensão de que lágrimas, elas são tal qual a gota das chuvas, propiciando que novos campos, novas florações venham ter conosco. E eu me recordo de um poema de Fernando Pessoa, quando ele nos fala da necessidade de ser positivo, e ele nos diz, nem todos são dias de sol.
Porque a chuva, quando se falta, nós pedimos. Por isso é importante ser natural e calmo. Olhar como quem anda, pensar como quem olha. E até quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre. E é belo poente e igualmente bela é a noite que fica. Então, o que são as lágrimas, senão o processo de renovação? O que é a noite, senão o processo que vai conduzir-nos a um novo dia? O que é a transição planetária, senão o processo que vai conduzir-nos ao dealbar de uma nova era? Então, nós precisamos ter a compreensão que a lágrima é o meio, é a transição do problema para o dia melhor. Muito inspirada a sua fala. Que beleza. Rafael, ouso te dizer que o Quincas Veloso vai querer voltar esse tema novamente quando ele estiver em condição de participar. Porque muito proveitoso, viu? Ó, o Maurício está dando a sua contribuição, olha que fantástica. Ah, meus queridos, para as vítimas da cegueira do egoísmo, as lágrimas vêm como o poderoso esmeril que remove as escamas e nos faz ver as realidades da vida. Poeta esse Maurício. E o Marcos nos faz uma pergunta, Rafael. Olha aí, ó. As cachoeiras seriam uma festa de lágrimas? Seria, Rafael? Marcos de Carvalho. Você sabe que quando a gente lê os textos bíblicos, a gente tem que extrair as metáforas, os símbolos. Então eu vou responder para você através de símbolos. Toda a natureza é um cântico de amor a Deus. Então as cachoeiras são as lágrimas do universo renovando a vida para reverenciar a Deus. Quando a gente vê aquela força das águas se movimentando, são águas que movem moinhos, são águas que geram eletricidade, são águas que fazem as pessoas beber, são águas que as mulheres usam para lavar, com certeza. São uma festa da vida, são aí uma festa da espiritualidade. Ô, companheiro, que bênção esse momento, viu? Que bênção. Quanta esperança a sua presença e a sua fala nos trouxe. Companheiro, não que a gente queira e vá chorar, mas que saibamos, doravante, enxergar o benefício contido nas lágrimas, aproveitá-las melhor. Rafael, quero te agradecer muito, meu irmão, muito a sua disponibilidade, o seu carinho, te dizer que continuamos à sua espera aqui em Uberlândia, em Tupaciguara. Queremos ter a alegria de receber você, a sua esposa, a filhinha Clara e até o Chico, é claro, viu? Tá aí o Chico? Olha! Lindo, Chico, lindo, 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 lindo. Lá em casa nós temos a Paçoca, que é uma gatinha. Eu digo lá porque eu estou em Tupaciguara e eles ficam lá em Uberlândia. A Paçoca e temos a Mel e a Belinha, que são duas shih tzus também. Lindas demais. Irmão querido, eu queria te deixar completamente à vontade para as suas considerações finais e te pedir que emende a elas uma prece em favor de todos que estão conosco, em especial das águas que as nossas irmãs e irmãos têm o hábito de preparar. E mandando assim um abraço para quem nos acompanha assiduamente pelo rádio, a Dona Maria de Fátima, a Ilma, a Dona Sônia, a Sueli. Deus as abençoe muito, queridas irmãs. Rafael, obrigado. Deus lhe pague, viu? Eu que agradeço. A eterna esperança.
Quando as dores forem lancinantes e os olhos perplexos quiserem chorar, lembra-te das estrelas cintilantes que vieram o teu céu fazer brilhar. Quando triste te sentires sozinho, decepcionado com uma cara afeição, tenta refletir por um pouquinho e verás quantos ama o teu coração. Quando então tua vida estremecer por crises e misérias que fazem sofrer, busque em prece o celeste amigo, pois em meio a tanta intemperança, és Jesus, a tua eterna esperança, que caminhará para sempre contigo. Esse é um soneto autoral que eu quero dedicar a cada um de vocês, os amigos do rádio, os amigos que estão nas nossas redes sociais, a esse grande amigo Wellington Mello que eu ganhei nos dias da pandemia. Se a pandemia trouxe tanta tristeza, e nós sentimos tristeza diante das perdas das pessoas, só não podemos transformar em revolta. A pandemia também nos trouxe quanta coisa boa. Eu conheci o Wellington, conheci o Quincas, conheci o Maurício Mancini, conheci o Marcos de Carvalho, que não é Escoala que está aí não, tá? Eu pude abraçar, pude conversar com ele, que pessoa fantástica. Pude fazer tantas lives, falando do amor de Deus para com todos nós, falando que as lágrimas são oportunidades abençoadas. E hoje eu só quero agradecer. Agradecer e orar a Jesus, mestre amigo. Como é bom estar contigo. Como é bom saber da sua presença entre nós. Nós te amamos do fundo das nossas almas. Nada obstante, ainda trazemos os passos trôpegos, mas a tua bondade nos levanta. Socorre, Senhor, a cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas misérias, mas aumenta a nossa esperança, a nossa capacidade de trabalho, para que possamos servir-te, seguir-te, sem esmorecer, sem lamentar, sem perguntar até quando, ó Mestre, nesse instante. Nós te rogamos por todos aqueles que nos acompanharam pelas vias do radinho a pilha, do rádio convencional, ou pelos canais das redes sociais, que através dos seus benfeitores possam fluidificar as águas por sobre as mesas. As águas, Senhor, recebam da sua farmacopeia espiritual os fluidos de que tanto precisamos para o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar espiritual. Que o nosso anjo protetor, nosso espírito guardião, possa, Senhor, estar ao nosso lado, bafejando ideias de esperança, de consolo e de trabalho no bem. E que nós sejamos esses repositórios, essas cartas vivas que, em seu nome, agimos pelo progresso do mundo. Muito obrigado por tudo. Que a sua paz se faça entre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Irmãs e irmãos, sábado que vem tem mais. No entanto, daqui a pouquinho, às 9 horas, nós teremos o programa Jesus nos Lares, que hoje estará presente o Borginho, a Dulcimar e a Márcia. Olha, colhem lá, porque a Márcia tem uma experiência com um filho autista espetacular para ser compartilhada conosco. Fiquem todos em paz. Excelente final de semana, Rafa. Beijo, meu irmão. Brigadão, viu? Você acompanhou o programa Palavras de Esperança, um programa de paz e calma para a sua alma. Porque não importa se a esperança é a última que morre, mas ela tem que ser a primeira que nasce. O programa Palavras de Esperança agradece aos parceiros Bazar e Mercearia Alves, dos amigos Nilva e Edmilson, 34 3281 3649. Casa do Fatiado, fazendo parte da mesa de sua família, 34 3281 4828. Casa Rural, Lojão Agropecuário e Veterinário, 34 3281 2114 e 9
9979-2986. Disque Gás Nossa Senhora Aparecida. Revenda de gás, aluguel de mesas, freezers e tendas. 34 3281 6338 e 3281 2878. Inbox Bijuterias e Acessórios. Lojas 1 e 2. 34 99203 2098. E Priscila Teles, nutricionista. 34 3281 2062.